E nessa quarta-feira o Bitcoin segue em alta enquanto os mercados americanos não estão indo muito bem. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vamos comentar sobre os eventos macro que estão acontecendo e mexendo com o mercado. E também vamos aí comentar sobre a análise de sentimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? O Bitcoin está aí paradinho, né? Ele, parado entre aspas, né, pessoal? Ele está subindo um pouco, mas ele ainda não rompeu, de fato, a máxima dos últimos dias ali na região dos 35 mil dólares, tá? Mas rompeu a máxima do ano, né, galera? O Bitcoin segue aí em valores muito elevados. E, galera, olhando o gráfico aqui do Bitcoin, tá? Não consigo ver nenhum padrão gráfico novo aqui, olhando só o gráfico. Para tentar identificar possíveis alvos desse movimento de alta que vem acontecendo aí desde janeiro de 2023, a gente pode tentar identificar alguns padrões no gráfico e aí eu consigo ver aqui um possível ombro cabeça ombro invertido gigantesco que pode ter se formado, na verdade, graficamente parece que se formou e foi rompido, tá? Lá no início do ano, e o alvo desse ombro cabeça ombro invertido, se a gente olhar aqui, pessoal, ele está ali na região de aproximadamente 42 mil dólares, tá? Tainan, você está dizendo que vai lá? Não tem como eu afirmar, meus amigos. A gente tem que lembrar o seguinte, o que está fazendo os mercados, principalmente o Bitcoin subir nos últimos dias, é a expectativa de que a gente vai ter a aprovação de um ETF de Bitcoin, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, o mercado geralmente ele sobe no boato e cai no fato, né? E eu suspeito até que haja alguma manipulação por parte de algumas pessoas por trás ali da SEC que estão arrastando muito esse prazo, né? Eles poderiam dar uma resposta, adiar, eles tinham estabelecido um prazo, mas eles estão segurando isso o máximo possível, estendendo a fase do boato, o que está fazendo com que o Bitcoin tenha subida, né? E à medida que ele vai subindo, as pessoas vão ficando desesperadas com medo de ficarem de fora desse movimento e vão cada vez mais comprando, inflando ainda mais o movimento, tá? Mas fato é que historicamente a gente sempre tem isso, tá? O mercado ele sobe no boato quando tem alguma notícia, algo novo para ser lançado e ele cai quando acontece. Isso é uma coisa que deixa muitas pessoas sempre confusas, né? Porque às vezes a pessoa está esperando, nossa, vai ser lançado o ETF, porque já teve outros ETFs que já estão sendo negociados de Bitcoin e as pessoas ficam, nossa, estão aguardando o ETF aí, né? E não sei, aí chega o dia, aprova o ETF, o mercado cai, as pessoas ficam, mas como assim, né? O mercado subiu antes, agora que aprovou, caiu. É assim, galera. O mercado ele na verdade carrega muitas características da psicologia humana, tá? Que é de se empolgar antes de uma coisa acontecer e depois se acostumar, tá? Igual você quando você compra um carro novo, não sei, tá? Quando você vai comprar ali, você fica muito empolgado, mas depois ali de uma semana rodando com o carro, meio que você se acostuma com ele, tá? É mais ou menos essa a psicologia do mercado e a gente tem que entender que quanto mais a SEC demorar para aprovar esse Bitcoin ou mesmo dar uma resposta, adiar ou rejeitar, mas ele tende a subir porque eles vão estar estendendo essa fase do boato. É basicamente isso que eles estão fazendo aí, alimentando a especulação em cima desse possível ETF. E por isso, galera, eu não recomendo a ninguém abrir short nesses dias, tá? Eu tinha algumas posições shorts aí antes do Bitcoin romper ali os 30 mil dólares e foram estopadas, tá? Umas ali eu consegui sair no 0 a 0 porque geralmente eu deixo stop o preço de entrada. Outras não, tá? Como no caso do Bitcoin, a última que eu abri aí, por exemplo, ela deu ruim, o mercado ele foi buscou meu stop no prejuízo mesmo. Eu até evitei de aumentar a posição que eu iria aumentar, tá? Porque eu vi que o mercado estava indo com tudo e a SEC não soltava notícia e até o momento eles não soltaram, galera. Eles não estão dando parecer aí, tá? Para quem se lembra, o prazo que eles mesmos haviam falado lá no início de setembro era de mais 45 dias, tá? Que dava ali por volta do dia 17, 19 de outubro, mas não, tá? A gente já está aí no dia 25 e até agora nada, e pelo jeito eu estou achando que eles vão segurar isso aí até o início de novembro, e quanto mais eles segurarem, mais provável é que o mercado suba, tá? O único problema, galera, que eu vejo para operar essa alta aqui, para você começar a entrar comprado, é que a qualquer momento, eles podem soltar a notícia de que vão adiar
de que vão rejeitar, que é menos provável, ou de que vão aprovar, e o mercado fazer aquela pegadinha que ele sempre faz, subir no boato e cair no fato, tá? Então por isso que eu vejo o mercado aqui subindo, mas eu não consigo olhar, pelo menos para trade de curto prazo, uma forma interessante aqui de se posicionar, tá? Eu não consigo ver uma direção muito segura aqui, tá? Tainan, mas você tá falando aí que não vale a pena comprar, que você tá falando isso aí desde que não sei o que e tal. Gente, vocês têm que entender o seguinte, tá? Quem fala isso geralmente não prestou atenção nos meus vídeos, não acompanhou meu canal, tá? Tá falando isso aí com base só na capa, porque eu sempre disse, galera, quer comprar? Faça preço médio, meus amigos. Há uns tempos atrás, aí, alguns meses atrás, eu já falei, tá numa época boa para começar a fazer preço médio, principalmente de altcoin, tá? As altcoins aí, elas estão numa fase, vamos dizer assim, bem desvalorizada, né? Eu já falei isso, só que as pessoas elas acham que tipo, você vai fazer hold e você tem que acertar o momento do fundo. E quem já está mais tempo no mercado sabe que é impossível acertar sempre algo, né? Você pode errar e na maioria das vezes você vai se dar mal, só que você tem que, quando você errar, ter uma gestão de risco se você está fazendo trade, tá? Se você está fazendo hold, a sua gestão de risco é o preço médio, porque você não coloca todo o dinheiro de uma vez. Se você está fazendo trading, a sua gestão de risco tem que ser um stop, tá? Não tem jeito. Você tem que sair se a operação for contra você, tá? Então eu tô aqui vendo isso, o mercado com cara de que pode nos 42, e na minha visão, se a SEC segurar isso aqui até novembro, pode ser que o Bitcoin vá mesmo até os 42, tá? Mas não tem nada garantido, galera. Eles podem soltar a qualquer momento uma informação aí. Eu acho que o que tá deixando muitas pessoas curiosas hoje é que quando a gente olha o SP500 hoje, galera, olhem isso daqui, tá? Bolsas americanas hoje, meus amigos, tá numa sangria enorme, né? E muita gente não entende, porque o Bitcoin simplesmente descorrelacionou desses ativos, tá? Na minha visão, o Bitcoin se descorrelacionou desses ativos porque nos últimos dias o mercado de criptomoedas está tradando, está operando a possibilidade de aprovação desse ETF, tá? Então, enquanto não aprovar, o mercado vai ficar operando notícias aí do mercado de criptomoedas, tá? Mas, em breve, a gente pode ter essa notícia e o mercado pode voltar a ser como era antes, porque na maior parte do tempo, desde 2020, o mercado de criptomoedas acompanha bolsas americanas e é sempre importante a gente dar uma olhada nas bolsas americanas para ter uma noção de para onde o mercado está indo, né? Eu não gosto de analisar gráfico de bolsas americanas, no caso do SP500, tá? Porque é um índice complexo que envolve muitas empresas, mas a gente tem sempre que analisar os dados macroeconômicos, né, galera? E hoje a gente teve aí licença da construção civil que veio um pouco abaixo da expectativa, venda de casas novas relativa ao mês de setembro que veio bem acima da expectativa e também acima do mês passado, tá? E o mais importante é que daqui a alguns minutos a gente vai ter o discurso do Jerome Powell, só que tem o seguinte, galera, eu não acho que esse discurso do Jerome Powell hoje vai fazer muito preço, porque ele agora está no período de silêncio, tá? Para quem não sabe, na próxima semana a gente vai ter decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos e eles, geralmente, antes da divulgação da taxa de juros, antes do dia importante, né, da super quarta, eles não podem falar mais sobre política monetária, tá? Então ele vai falar hoje, mas eu duvido que ele vá aí quebrar esse silêncio do período de silêncio, que é algo aí que segue uma norma lá, tá, do Fed. Então, meus amigos, eu acho que ele pode falar até alguma coisa importante, mas eu acho que ele não vai comentar algo que vá mudar aí a perspectiva que a gente já tem sobre o mercado, tá? Amanhã, meus amigos, a gente vai ter núcleo de pedidos de bens duráveis, a gente vai ter revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e vendas pendentes de moradia, tá? Então a gente tem bastante dado amanhã pela manhã, entre 9h30 e 11 horas da manhã, meus amigos. O mercado americano pode ficar volátil. Mas, Tainan, o mais importante da semana, na minha visão, é o que vem na sexta-feira às 9h30, tá? Que é o núcleo do PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha. Mas, Tainan, o que fez o mercado cair hoje? Pois é, galera, o mercado americano hoje, na minha visão, ele está caindo aí por causa de alguns balanços que a gente teve aí, tá? Para quem não sabe, a gente teve os balanços aí divulgados no caso da Alphabet, né, que é a Google. Os resultados, galera, vieram melhores até do que o esperado, tá? Mas o detalhe é que a divisão de Google Cloud, né, de serviço de nuvem, decepcionou, tá? E isso aí não estava de acordo com as estimativas de Wall Street. Isso aí fez o mercado todo cair, né? A gente tem que lembrar que
No caso, a Google é uma empresa gigantesca, tá? E a gente tem que lembrar que no início desse ano a gente teve uma bolha no setor de tecnologia, tá? Por causa da bolha da inteligência artificial. Isso aí fez as empresas de tecnologia se valorizarem muito, mas com esses dados aí sendo divulgados e mostrando que as coisas não estão indo muito bem, que as empresas do setor de tecnologia estão começando a sofrer, a coisa tá ficando complicada e os investidores ali que entraram naquela onda de inteligência artificial, investindo em qualquer coisa ligada à tecnologia, que às vezes nem tinha inteligência artificial no nome, estão começando a se assustar aí com os balanços que não estão atingindo as expectativas típicas de bolha, tá? De momentos de bolha, onde as pessoas começam a fazer projeções aí irrealistas, acreditar que aquele setor vai continuar crescendo de uma forma exponencial constante, né? E quando as pessoas começam a ver que as coisas não estão indo bem, elas começam a se decepcionar, tá? Uns dias atrás, pessoal, a gente teve o balanço da Tesla, que também decepcionou, tá? Então a gente está vendo aí o começo de um movimento de correção naquelas empresas que estavam mais infladas mundo afora, aquelas empresas de tecnologia que estavam subindo mesmo com os juros altos, e agora parece que os juros altos estão começando a fazer o efeito na ponta do consumo, e isso pode também acabar impactando na precificação dessas empresas, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, o Bitcoin, quando ele não está passando por essas especulações em cima de ETF ou coisas internas do mercado de criptomoedas, ele tende a acompanhar muito essas empresas de tecnologia americana da Bolsa Nasdaq, tá? Porque é lá em que são negociados esses ativos aí de tecnologia e geralmente eles acabam impactando. Tá, hoje a Nasdaq está caindo mais de 2,26%, meus amigos. Isso aqui, na minha visão, é sinal de que a coisa tá feia, tá? O mercado americano tá começando a cair na real. E a gente teve também, galera, um aumento rápido hoje dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, tá? Hoje está subindo 2,5% o yield do Treasury de 10 anos nos Estados Unidos. O de 30 anos está subindo quase 3%, tá? Isso acontece porque o pessoal tá vendo, olha, essas empresas aí de tecnologia, essas empresas americanas, elas vão começar a ter problema aí com a questão dos juros altos, tá? Então as pessoas vão para o que é mais seguro, né? E na verdade, assim, para quem tem muito, muito dinheiro, nem compensa estar se arriscando em renda variável nesse momento, com juros nos Estados Unidos aí acima de 5%, tá? Uma inflação na casa dos 3% e um juros na casa dos 5%, né? Ou seja, a pessoa ganha ali quase 2% sem ter que fazer nada, tá? Não compensa para quem tem muito dinheiro ficar arriscando em ativos tão arriscados como, por exemplo, o Bitcoin e as criptomoedas, tá? Então, temos que tomar esse cuidado. Ah, Tainan, mas o Bitcoin subiu, quem comprou se deu bem. Pois é, mas e se ele não tivesse subido? Né? E se tivesse saído uma notícia aí mais rápido, se a SEC não tivesse segurado essa situação aí da aprovação do ETF? Provavelmente ele não estaria ali, tá? Então, temos que tomar cuidado porque não existe certeza em mercado de renda variável, nem no de renda fixa existe, mas às vezes é um pouco mais certo, né? Temos que falar aqui também, galera, da análise de sentimento, tá? A gente segue aqui no caso do Bitcoin, eu tô olhando aqui o contrato perpétuo da Binance Futures, a gente segue ali com mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? E vocês já sabem o que isso significa, pelo menos é o que o Long Short Ratio mostra. Porém, galera, a gente teve uma drástica subida da taxa de funding depois daquele movimento de liquidação que o mercado de criptomoedas fez nos últimos dias, e isso mostra que a pressão compradora, de acordo com a taxa de funding, estaria maior, tá? Então a gente tem uma divergência aqui, né? As coisas não estão se conversando. A gente tem aqui a taxa de funding positiva em um nível muito alto, ao mesmo tempo que a gente tem o long short ratio em um nível muito baixo, tá? Isso aqui geralmente é sinal de que as coisas estão um pouco confusas. Mas, na minha visão, o mais importante aqui nesse momento para desempatar isso é o Open Interest, que está muito baixo, galera. O Open Interest mostra aí a quantidade de contratos em aberto, tá? Do interesse em aberto, e com a subida dos últimos dias liquidou muitos vendidos, e até agora as pessoas não estão tendo coragem de se posicionar, tá? Tanto de apostar na alta quanto de apostar na baixa. Enquanto as pessoas não se posicionarem, aí fica difícil da gente saber para onde as baleias vão jogar o mercado, tá? Porque as baleias geralmente tentam tomar o dinheiro dos investidores menores jogando o mercado contra, liquidando essas pessoas. E para isso, galera, as baleias precisam que as pessoas abram posições, tá? Então vamos ficar de olho. Um aumento do Open Interest aqui é tudo que a gente precisa ver para a gente ter uma noção de para onde o mercado vai, e para a gente ter uma noção dos pontos específicos, a gente tem que ver o mapa de calor da High Block,
Quando a gente olha aqui, galera, o mapa de calor da High Block, a gente vê o seguinte, meus amigos. Em tese, temos mais liquidez abaixo, tá? Principalmente depois dessa subida rápida aí do Bitcoin, uma boa parte das pessoas ali provavelmente abriram posições ali, tá? O que a gente não sabe é se essas pessoas, pelo menos as que estavam dias atrás, fecharam a posição ali, realizaram lucro com a subida, tá? Então a gente não tem essa informação, mas a gente vê aqui, galera, que tá começando a se formar também liquidez acima, ali na região dos 37.250 dólares, já tem bastante liquidez, tá? Só que aqui a gente tá falando de 7 dias, né? Pra gente ter uma noção mais clara de onde que tá a liquidez dos últimos meses aí, para a gente ver se tem pontos muito relevantes de liquidez se acumulando aí no mercado de criptomoedas. A gente tem que ver aqui o mensal, e no mensal, galera, a coisa não tá muito clara também, tá? Olhem isso daqui. A gente teria, em tese, muita liquidez abaixo, só que eu acho que quem estava correndo risco de ser liquidado, se o mercado voltasse para 26 mil e viu o Bitcoin batendo 30 mil, 35 mil, provavelmente fechou, tá? E quem estava com liquidação aqui, provavelmente era quem estava muito alavancado. Então essas pessoas provavelmente elas botaram no bolso. Se não colocaram, elas estão correndo um risco grande, tá? Porque não é todo dia que a gente ganha tanto assim operando alavancado, tá? Então aqui a gente tem essa situação e, galera, quando a gente vê aqui o mapa de calor nos últimos dias, a gente vê que esse movimento de alta ele sugou toda a liquidez que tinha acima. E aqui no de um mês a gente vê a mesma coisa. Ali na região dos 37 está começando a se formar pontos importantes de liquidez, assim como ali na região dos 33, tá? No mais, galera, a gente está com pouca liquidez em volta. Isso aí até me faz suspeitar de que o mercado pode ficar um pouco lateral, tá? Porque as pessoas não estão abrindo novas posições, tanto comprados quanto vendidos, e também não estão surgindo muitos pontos ali onde há prováveis liquidações a serem atingidas, tá? Então isso faz com que não vale a pena para as baleias movimentar o mercado agora, porque em tese as pessoas não estariam abrindo muitas posições agora, tá? Então minha expectativa é que para os próximos dias o mercado, pelo menos o Bitcoin, fique nessa região dos 34, 33, 35. Não consigo ver por enquanto nenhum sinal muito claro, e muito cuidado se vocês forem abrir posição long, usem stop, porque se as baleias resolverem soltar aí a notícia, a SEC resolver soltar a notícia de adiamento do ETF, que é o mais provável, a gente poderia ver o mercado corrigir de uma hora para outra, tá? E quem abrir posição long agora ou aumentar a posição que já vem carregando lá de baixo pode acabar ficando no prejuízo. E a mesma coisa para quem está querendo abrir posição short, tá? Cuidado, eu não abriria uma posição short agora, porque se a SEC demorar a soltar essa notícia e ficar segurando isso até novembro, o Bitcoin pode subir bem mais e nisso aí pode liquidar quem estiver tentando montar uma posição vendida. Vamos aguardar. No mais, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.